Shalom a todos, graça e paz, igreja do avivamento, amém? Que bom, cara, que a igreja é cheia, assim, e o pastor me abençoando, né, fala pouco, aí é bom que você tenha um espaço, mas é o que o Senhor Espírito Santo prepara, é aquele, exatamente o tempo, amém? Nem mais, nem menos. Eu queria pedir permissão para o pastor, e a gentileza de vocês, para que essa noite a gente acompanhasse as leituras da palavra pelo telão, tendo em vista que são várias passagens, pastor, e de repente a gente pode se distrair. E o que eu estou aprendendo agora é que a distração, ela pode roubar a unção que despedaça o jugo. Amém? Senhor Espírito Santo, eu sei que o pastor orou, eu confio no Senhor através dele, mas eu quero clamar ao Senhor Espírito Santo, para que o Senhor mande anjos ao nosso redor, um anjo específico de ministração, para me ungir, para que essa palavra venha fazer efeito primeiro em mim e em todos que estão aqui e que ouvem através da internet, em nome de Jesus. Amém? Deus me deu esta palavra, que diz assim, o título da palavra é: Deus não nos livra de entrarmos na fornalha, na cova dos leões, mas Ele nos dá livramento dentro da cova. Amém? Daniel capítulo 6, versículo 16. Ouçamos o que o Espírito tem à igreja. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E por que Deus permite nós entrarmos na cova dos leões? Existem várias situações, de repente uma situação no passado, ou até mesmo algo que você tenha que viver, mas para mim Deus foi enfático, Deus foi firme. Deus deixou claro para mim aquela palavra que está em Salmos capítulo 32, versículo 9, que diz: não sejas como o cavalo ou como a mula, que precisa de cabresto de freio na boca, porque de outra sorte não obedece. Ou seja, dá a impressão que de volta em volta Deus nos encurrala em uma cova dos leões para nos tratar, para nos exortar, porque de outra sorte, de repente, a gente não obedece. E no livro de Lucas, capítulo 31, Jesus falou a Pedro, né? Dizendo o seguinte: Pedro, Satanás me pediu para peneirar vocês, mas eu intercedi por vocês, para que a sua fé não esmoreça, a fim de que quando você se converter, você ajude a outras pessoas. Ou seja, então muitas vezes Deus permite e até nos conduz a entrar na cova dos leões para nos converter de verdade. Para quê? Para que depois até a gente possa ajudar a outras pessoas. Amém? Mas nós buscamos Deus só às vezes aos poucos. Mas Deus diz assim: não, eu quero que vocês me amem. Eu às vezes permito vocês ir à cova porque eu amo vocês e gostaria que vocês também me amassem. Como uma palavra que está escrito em Marcos capítulo 12, versículo 30, que diz: ame o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Nós buscamos Deus muitas vezes na superficialidade. O pastor Valdir, num curso que ele ministrou para nós aqui, ele fez a seguinte pergunta: quem é Deus para você? Eu louvo a Deus pelo que Deus já fez na minha vida, mas não me envergonho em dizer aqui nessa noite que muitas vezes eu busco Deus de acordo com as minhas necessidades.
Ou seja, para muitos Deus pode ser um Deus que cura, e Ele cura mesmo. Para outros pode ser um Deus que sara, um Deus de provisão financeira. Ou seja, buscamos muitas vezes Deus pelas nossas necessidades só na superficialidade. E aí corremos o risco de não encontrar. Como diz Jeremias capítulo 29, 13: buscar-me-eis e me encontrareis, mas quando me buscares de todo o coração. Aleluia, diga glória a Deus, diga aleluia, glória a Deus. Ou seja, então Deus não é o problema, mas a nossa incredulidade, às vezes nossa religiosidade, faz com que nós abortamos o agir de Deus. Eu sei que todos nós sabemos dessa história, mas se tem aqui alguém que não sabe, eu gostaria de mencionar aquilo que está escrito no livro de Daniel, capítulo 3. Ali havia um rei muito famoso, chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia. Que ele construiu ali uma grande estátua, para que depois que ouvisse o som do pífaro, da gaita, ou de todo tipo de sorte de som ali, teriam que se prostrar diante dessa imagem, e aquele que não se prostrasse era lançado numa fornalha de fogo ardente. No entanto, o rei Nabucodonosor não contava que ali havia 3 homens segundo o coração de Deus, 3 pessoas que eram amigos de Daniel, de repente, não sei, até discípulo dele, que se posicionaram dizendo não a adorar, a se prostrar a outros deuses. O que eu entendi aqui? Que a nossa posição diante das fornalhas é que impacta as pessoas que estão ao nosso lado. Deus conta e espera com a nossa posição diante das grandes adversidades, para quê? Para mostrar também ao ímpio que tudo é possível àquele que crê no Senhor Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas aí. Sadraque, Mesaque e Abednego pagaram preço por obedecer. Sabe, a obediência muitas vezes nos leva também a uma fornalha. Mas deixa eu contar, é o único caminho. Porque a obediência gera bênção. Por isso que 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz: melhor é obedecer do que sacrificar. Em Daniel capítulo 3, versículo 24 diz: então o rei Nabucodonosor se espantou, dizendo aos seus capitães: porventura não lançamos nós dentro da fornalha de fogo ardente 3 homens atados? Eis que vejo 4 homens soltos, andando dentro do fogo, e o 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Ou seja, muitas vezes Deus permite nós entrarmos na fornalha, porque estamos sobrecarregados, estamos às vezes amarrados com tantas coisas deste mundo, tantas amarguras, tantas invejas, que não conseguimos nem sequer passar por uma porta larga, quanto mais a porta estreita que é o céu. Muitas vezes Deus permite nós entrarmos na fornalha, porque nós não conseguimos ser livres, e a única maneira de sermos livres é enfrentando a essa fornalha. Porque só assim Deus pode nos fazer livre. Amém? Fazer livre. Eu aprendi uma coisa, que primeiro Deus faz nós sermos, para depois termos. Ou seja, o ser e o ter andam juntos. O pastor prega muito sobre relacionamento, e eu louvo a Deus por isso, porque o pouco que eu tenho eu aprendi com ele. Mas escute, de nada adianta nós estarmos reunidos
Se de repente estamos amarrados ainda com uma inveja, com uma amargura, que não podemos nem ficar perto daquela pessoa. Enquanto nós não aprendermos que sem Deus nós não somos nada, nunca vamos ser alguém em Deus. O quarto homem é semelhante aos deuses. O que o Espírito Santo me faz entender aqui é que não importa o tamanho da fornalha que você está vivendo, Deus está contigo, amém? Deus está conosco. Deus não impede nós de entrar nas fornalhas, mas Ele entra junto conosco. Ele nos ajuda, Ele nos auxilia, porque muitas vezes é necessário passar por aquela situação. Não que você tenha que viver nesse lugar, mas como diz aqui, Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Como eu disse, não que nós temos que viver neste lugar, mas muitas vezes, para nosso crescimento, para sermos livres, é necessário passar por essa situação, passar por esse processo, enfrentar. É nas grandes fornalhas que nós criamos um grande relacionamento com o Senhor e o Espírito Santo. E para mim o maior exemplo é Jó. O próprio Deus fala de Jó. Quando os filhos de Deus entraram para adorar a Deus, entrou também Satanás. Mas como Deus é Deus, ele disse, de onde vem, meu amigo não, seu inimigo, Satanás? Eu venho de rodear a terra. Ele disse, viste lá meu servo Jó, como tem sido fiel, temente a mim, se desvia do mal. Os seus filhos fazem festa durante a noite, e ele de madrugada me oferta sacrifício. Olha a resposta de Satanás. Claro, você cercou ele com uma cerca, você fez uma coluna, uma redoma, até prosperou o cara. Até estão crescendo o gado, estão aumentando as fazendas. Mas deixa eu tocar nos bens dele, ver se ele não murmura. O que eu aprendo aqui? Que quando nós tememos a Deus, que nós estamos em santidade, Deus nos cerca as nossas propriedades, as nossas casas, com uma redoma, com uma cerca, que o inimigo pode tentar por um caminho, mas por certo ele terá que fugir, amém? Mas isso não impede de nós passarmos pela fornalha. Jó começou ali a luta dele, a ponto que a sua própria esposa disse, amaldiçoa esse teu Deus, quantas coisas você já tentou na sua vida e não deu certo, você é um fracassado, morra longe, você está fedendo. Quando Jó venceu essa luta, quando Jó venceu essa fornalha, olha a resposta que o Senhor Espírito Santo me fez entender aqui. Jó 42, versículo 5. Disse-lhes Jó, antes eu conhecia Deus só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus olhos, amém? Aleluia! A fornalha faz nós abrir nossos olhos espirituais, a fornalha faz ver coisas que antes nós não víamos. Diga aleluia, diga glória a Deus. E aqui eu vejo algo que nunca ouvi ninguém falar, é da mulher de Jó. Que a mulher de Jó amaldiçoou tanto Jó, que ela foi restituída naquilo que é mais importante de uma mãe, que é os seus filhos. Ei,
cuidado com essa pessoa que você tanto despreza na vida. Porque pode ser através dessa pessoa que você pode ser restituído. Diga aleluia, diga glória a Deus. Então, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10 diz: primeiro nós somos provados, depois aprovado. O povo no deserto foi tentado, mas não aprovado, com uma exceção de alguns. Primeiro nós somos provados, aí se nós conseguirmos ser aprovados, nós receberemos autoridade naquela área onde nós passamos, porque senão nós temos que voltar, de repente até 3 vezes, até nós sermos aprovados. 1 Tiago capítulo 1, versículo 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois que for aprovado, receberá a coroa da vida. Diga glória a Deus. Então todos nós passamos por luta. Como diz Salmos 34, 19, muitas são as aflições dos justos, mas de toda o Senhor os livra. Não temas, porque Deus não nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Os grandes profetas passaram por as grandes fornalhas, e só se transformaram grandes porque aguentaram as grandes fornalhas. E eu tenho hoje como exemplo o profeta Elias. Todos nós sabemos que o profeta profetizou sobre Israel, Jerusalém, que não ia chover, e por 3 anos e meio ali não choveu. Aí Deus fala para eles: vai e avisa o rei Acabe, marido da rainha Jezabel, que eu vou mandar chuva novamente. Deus está mandando chuva seródia nessa noite para alguém. Aleluia, diga glória a Deus. Então ali foi o profeta e falou ao rei Acabe, marido da rainha Jezabel, e mandou reunir o povo no Monte Carmelo. E disse o seguinte: vocês fazem aqui um altar com os deuses, invoca os deuses de vocês. Eu, porém, farei o altar e invocarei o Deus vivo. Aquele Deus que responder em forma de fogo, ele será o nosso Deus. Diga aleluia. Porque o nosso Deus ali é que respondeu em forma de língua de fogo e consumiu o altar. Essa noite Deus está consumindo a nossa oferta de adoração, a nossa oferta de louvor, a nossa oferta aqui, até a oferta financeira, e essa palavra em nome do Senhor Jesus. E olha o que aconteceu. Aí o profeta matou os 450, né, pastor? Profetas chamados profeta de Baal, sozinho. Mas ao chegar em casa, o rei conta isso para sua esposa, a rainha Jezabel, que já era endemoniada por si só e se endemoniou ainda mais. E disse: me faça outro tanto, se amanhã por essas horas eu não fazer com ele o que ele fez com nossos profetas. Olha o que aconteceu com o guerreiros Elias. 1 Reis capítulo 19, versículo 4 diz: o profeta Elias foi e fugiu ao deserto, a caminho de um dia. E foi assentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Num dia ele matou os 450 pessoas, e no outro dia ele fugiu, ele pediu a morte. Fugiu de uma mulher. Quando nós estamos cansados, que não buscamos muito o Senhor, e andamos mais na carne do que no Espírito, é fácil de nós ouvirmos a voz que vem do trono do inferno. Porque olhe nós, quanto Deus já fez em nossas vidas,
Quanto Deus, de onde nos tirou, de quem éramos espiritualmente falando, onde já chegamos, e de repente por tão pouca coisa, nós pedimos a morte. Não morte física, mas por pouca coisa, nós queremos às vezes até sair da igreja, correndo o risco de morrermos espiritualmente. O que Deus nos mostra nessa noite é que não existe ninguém super-homem, se não é através do seu Espírito. Então, diuturnicamente, nós não podemos baixar a guarda, nós temos que estar lutando, nós temos que, amanhã não importa se está cansado, tem o seu tempo com Deus, que Deus é que traz o refrigério, amém? Deus é que traz um descanso para nossas vidas. E continuando ali, o anjo disse o seguinte, voltou pela segunda vez o anjo, e disse, ei, o que está fazendo? Levante-se e coma, porque te será muito longo o teu caminho. Deus tem o seguinte recado nessa noite, se de repente você está passando por uma situação precária, se de repente você está passando por uma cova dos leões, se de repente você está enfrentando uma fornalha nas suas vidas como nós, Deus diz o seguinte, ei, saia deste lugar, levante-se, coma do Espírito, coma da palavra, porque ele será grande o vosso caminho, amém? Deus fará grandes coisas em nosso meio, nós estamos apenas gatinhando no espiritual, nós temos uma caminhada longa, eu creio nisso. Aleluia, diga glória a Deus. Deus está só começando a nossa vida, aquele que começou a boa obra há de acabá-la, em nome de Jesus. Saia desse lugar de morte, saia dessa tristeza, saia dessa depressão, como eu vi uma pessoa falando hoje, eu estou tão desanimado que eu não consigo nem orar quase. As fornalhas são grandes, mas Deus é maior, amém? Deus é maior, Deus está conosco, não importa o que aconteça, não temas, não ouça a sua alma. A sua alma não quer confronto, a minha alma ela quer se curtir num sofá. A alma quer fugir da realidade. A nossa alma ouve coisas que não vem do Senhor. A nossa alma tem medo. Quantas pessoas trilham um caminho e vão e dá certo, porque vence o chamado espírito de medo. O medo nos atrapalha. O medo nos impede. Então não ouça a sua alma, porque a nossa alma ouve vozes estranhas, a nossa alma tem maus pensamentos, mas o Senhor tem o pensamento verdadeiro. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Diga glória a Deus, diga aleluia. Qual é o fim? De qual situação você quer que o Senhor dê? Porque essa noite é uma noite profética, é uma noite que nós vamos ofertar ao Senhor aquilo que estamos enfrentando, para que Deus dê o fim nessa situação, em nome de Jesus, amém? Nem toda fornalha é para nossa morte. Nem todo sofrimento é para o nosso mal, mas para o crescimento. Mas tem um detalhe, o sofrimento sem Deus é um tormento, porém o sofrimento com Deus é um crescimento impagável, porque depois que você passa por aquela situação, ele, meu Deus, que delícia, que bom viver, porque Deus me fez vencer mais essa, amém? O próprio Jesus aprendeu com o seu sofrimento. Sabia dessa? Eu fiquei impactado quando encontrei essa palavra. Digo, até Jesus. Hebreus, capítulo 5, versículo 8.
Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A primeira coisa que nós aprendemos através do sofrimento é a humildade, a obediência. Nós ficamos mais humildes. Ou seja, somente se aguentarmos as fornalhas do dia a dia, é que podemos nos transformar nessa fonte de salvação eterna que é o nosso propósito. Diga assim para o seu irmão, para a sua irmã: esse é nosso propósito, de nos tornar fonte de salvação eterna. Diga aleluia, glória a Deus. Mas o que é a fonte de salvação eterna? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3 diz: a vida eterna é esta, que te conheça a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu queria falar essa palavra em amor mais para mim do que para os outros. Mas quem tem ouvidos, como diz a palavra, ouça o que diz o Espírito. Ou seja, se a fonte eterna de salvação é Jesus Cristo, e eu ainda não me tornei essa fonte, é porque ainda não conhecemos a salvação. Ainda não conhecemos a Jesus Cristo, Salvador de nossas vidas. Nós não conhecemos Ele ainda intimamente. Então, para conhecermos mais a Cristo, nós temos que passar por esses processos, nos esforçando, como diz Paulo, em Efésios capítulo 3, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio da plenitude de Deus. Para que sejais cheio da plenitude de Deus. Mas essa plenitude nada mais é do que o poder de Deus, do que a unção de Deus que despedaça o jugo. Mas essa plenitude de Deus, essa unção de Deus, ela também pode ser usada para o mal. Tanto para o bem como para o mal. Você quer ver o que me aconteceu? No sábado retrasado, eu e minha esposa, nós estávamos orando para uma determinada situação, dizendo: Deus, livra-se para uma certa situação, que não passe para aquele caminho, porque aquele caminho é caminho de morte, e elas vão e passam para aqueles caminhos. Então eu comecei a orar com uma certa ira, mas na hora, Deus me pegou, me fez me ajoelhar e pedir perdão. Mas não adiantou. No outro dia, cedinho, tive que me humilhar diante da presença do Senhor e pedir perdão. E ali Deus me deu uma palavra, uma revelação dessa palavra que o pastor tanto prega e eu nunca entendia. A palavra foi o seguinte: poderá sair água doce e água amarga da mesma fonte? Ou seja, se eu ainda tenho amargura, e às vezes estou cheio daquela unção e oro por determinada situação, pode até acontecer, mas daí é a oração feiticeira. Poderá sair água doce e água amarga da mesma fonte? Aqui um outro exemplo que aconteceu também da unção ser usada de maneira não bem certa. O profeta Eliseu, no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 23. Depois que ele foi tomado aos céus por uma carruagem de fogo, o profeta Eliseu, que era discípulo de Elias, ia subindo. Escute, vamos ler. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade
e zombaram dele, dizendo: sobe calvo, sobe calvo. E virando ele-se para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram os 42 daqueles meninos. O que é isso? Porventura era Deus querendo matar aquelas crianças? Se o próprio Deus falou para Abraão, quando ia destruir Sodoma e Gomorra, que eram pessoas perversas, malignas, e Abraão começou a interceder por essas cidades, e disse: Senhor, olha aqui, se houver 10 pessoas, pelo menos 10, que for justa, mesmo assim, o Senhor vai destruir? Deus só faltou dizer: Deus o livre, não destruirei essa cidade. Ou seja, a unção, o dom que Deus deu para Elias, para Eliseu, aliás, a unção que Deus confiou nele, gerou aquilo, e isso aconteceu. Por isso que a palavra diz que nós devemos obedecer os nossos pastores sem criar pesos. Eu sinto quando não agrado o capelão. Não precisa nem falar. Quando a gente está em espírito, parece tão fácil. Por isso que pedimos tanto a Deus esta unção, enquanto já estamos chegando para a final. Sei que está um pouco, né? Queria convidar o grupo de louvor para já subindo aqui para cima. Por isso que pedimos às vezes para Deus tanto: Deus, me encha de unção. Deus, me dê essa autoridade. Mas se nós não tivermos alinhado com os pensamentos de Deus, nós não vamos ganhar. Porque, como diz a palavra, poderá sair água doce ou água amarga da mesma fonte? Nós só temos uma saída. Era aguentar as grandes fornalhas. Seja o que seja. Orar: Senhor, eis-me aqui. Me fortaleça no espírito, para que eu vença aquela porção que o Senhor tem para mim nesse dia. Me fortaleça, Senhor, para que eu saia da mesmice, para que eu não fique andando em círculo, para que eu consiga crescer no espírito, para que eu consiga sair desta situação, vencendo essas fornalhas, mas também não só vencendo, sendo outra pessoa no espírito. Estamos chegando aí, uma virada de ano, mas o que eu mais peço a Deus é isso, é um crescimento espiritual. É o que eu mais peço para Deus, é isso, é sair dessa mesmice, entrar um ano novo com uma mentalidade nova, como diz Romanos, capítulo 2, versículo 12, rogo-vos, pois, que renova a vossa mente, para que experimente a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Porque senão, olha o que acontece para finalizar. Gálatas, capítulo 4. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere de um escravo, ainda que seja o Senhor de tudo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz: a todos quanto recebe Jesus no seu coração, Deus lhe dá o direito, o poder de se tornar filho de Deus. Mas mesmo que sejamos filhos de Deus, enquanto nós permanecermos imaturos, nós não passaremos de escravo. Diga: mas essa noite, Deus mudará as nossas fornalhas em fonte de unção, em nome de Jesus. Coloque-se em pé, para junto nós adorarmos ainda um pouco mais o Senhor, para depois terminar.
que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Aleluia, diga glória a Deus, amém. Antes de nós orarmos, eu gostaria de fazer uma oração nessa noite. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim: que se você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então tu serás salvo, porque a salvação é de graça, para que ninguém se vanglorie da sua obra. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei e farei morada com ele. Evangelho de João 1,11 diz assim, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, a ponto que mataram Jesus. Mas no 12 ele diz: a todos quanto recebem Jesus, Deus lhe dá o direito, o poder de se tornar filhos. Filhos, amém? Então, se você nunca fez essa oração, repita assim, diga: Senhor Jesus, nessa linda noite que o Senhor nos preparou, eu venho a Ti confessar que sou pecador, mas hoje eu me arrependo e peço perdão dos meus pecados. Eu acredito que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos meus pecados e hoje está vivo. Entra dentro de mim, toma conta da minha vida. Eu me consagro nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas.